mais escura sarjeta, os meus dias de enxaqueca, esse é um novo favor. Lá vivo muito melhor, eles vão ver, eu me perder a enxurrada, com a bituca política, ao qual tem horror ter sapato, que joga Bom, Rodrigo Almeida, jornalista, escritor, passou pela imprensa aí com alguns diferenciais, aí, uma bela formação acadêmica também, e acabou indo para o centro dos acontecimentos em Brasília, primeiro como assessor do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, e depois como secretário de comunicação, secretário de imprensa da presidente Dilma Rousseff nesse tiroteio todo. E lançou um livro, A Sombra do Poder, pela editora Leia. Rodrigo, começando do começo aí. Dilma eleita. O que acontece naqueles 3 meses, até assumir o segundo mandato? Você se lembra melhor do que ninguém. Bom, primeiro, obrigado, Nassif, pelo convite, pela conversa, pela oportunidade de falar sobre o livro. Eu volto, o livro começa, inclusive, claro, no primeiro momento do afastamento dela, em maio de 2016, quando ela é afastada provisoriamente, antes de sofrer o processo de impeachment propriamente dito. E volto no tempo justamente ao período, a eleição. Era um período que eu não estava, mas eu fiz questão de fazer, de construir a narrativa em torno disso, porque eu acho que dali nasceu muito da crise que sucedeu o governo no segundo mandato. O que acontece na eleição, você tem um resultado nas urnas extremamente duro, ao mesmo tempo, quer dizer, foi a mais disputada eleição desde o início da redemocratização no país, e ao mesmo tempo vindo de uma campanha extremamente dura na disputa da narrativa. Né? De um lado e de outro foi uma campanha muito dura contra os adversários, de desmonte, desconstrução dos adversários. E do ponto de vista da campanha da presidente Dilma especificamente, você teve uma campanha muito forte na crítica a uma possível forma de condução da economia do seu candidato no segundo turno, o Aécio Neves, o senador Aécio Neves. Ocorre que, depois da eleição, ela passa por um processo de isolamento por um curto período de tempo, sai com um capital político da eleição razoavelmente forte, que se desmonta rapidamente, e, ao mesmo tempo, para a surpresa de muitos dos seus eleitores, chama para ser o ministro da Fazenda o Joaquim Levy, né? Como você disse, com quem fui trabalhar poucos meses depois. Ocorre que, se por um lado, com Joaquim Levy, ela tentava construir um cenário de confiança e de credibilidade, sobretudo junto aos mercados financeiros, por outro lado, aquela indicação, aquela nomeação significava para parte do eleitorado uma traição àquilo que ela pregou na campanha. Então começa ali uma certa fragilidade, em que ela perde o apoio de parte do seu eleitorado, e, ao mesmo tempo, não consegue conquistar a confiança de quem ela tentava conquistar. Rodrigo, uma coisa que sempre causou dúvida lá é o seguinte: a economia estava despencando, e daí o Joaquim Levy ele apresenta faz um ajuste fiscal violentíssimo, ao contrário do que ficou achando que se teria gastança nisso. Um ajuste fiscal violentíssimo. Eu entrevistei a presidente em março de 2015, e ela falava, não, o pior da crise já passou. O que passava na cabeça do Ministério da Fazenda nesse período com esse ajuste fiscal? E logo depois, quando ela sai, ela passa a mencionar estudos do FMI de 2012 que diziam que aquele tipo de ajuste fiscal na crise era... Você teve 2 leituras lá. O que ocorreu? Você teve 2 momentos, inclusive, claros. O diagnóstico na Fazenda, conduzido pelo ministro Joaquim Levy e praticamente todos os seus secretários, é preciso fazer um ajuste profundo e rápido para que o Brasil comece a respirar, você tem que readquirir-se confiança, credibilidade. Você tinha uma crise fiscal no diagnóstico da Fazenda, você tinha uma crise fiscal muito profunda, que só com um corte, com um ajuste fiscal muito grande, você conseguiria resgatar a confiança e retomar o crescimento. O diagnóstico errado. É curioso, porque o mandato da presidente acabou sendo um paradoxo permanente, inclusive na interpretação que se faz dele. Porque, ao mesmo tempo, você tinha um lado
como o lado do PT, do ex-presidente Lula, que durante um bom tempo, isso é narrado no livro, faz um ataque severo ao então ministro da Fazenda. Por outro lado, você tinha, do lado do mercado financeiro, dos empresários, achava que aquilo ali era insuficiente, o que a presidente estava fazendo era insuficiente. Então, nem ao céu, nem ao inferno, nem conquistava um lado, nem conquistava o outro. E o governo, de certo modo, houve um certo pêndulo para lá e para cá, conforme o momento, entre aprofundar o ajuste ou aplacá-lo. Eu acho que a grande ilusão, tanto a grande ilusão dos meus dois chefes, a presidente Dilma quanto o ministro Joaquim Levy, é que o Congresso entregaria o ajuste no tempo e no tamanho que eles imaginavam. Mas a ideia que o Joaquim Levy traz, a partir até desses estudos aí dos anos 90, que se eu faço um baita choque rápido aqui, eu consigo ganhar a confiança dos agentes econômicos, mas o que a gente sabe, na realidade, é que quando você faz um baita choque aqui, você desestrutura a economia, as cadeias produtivas, aquelas empresas que estavam correndo muito, não tem tempo de voltar para o patamar anterior, entram em inadimplência, os fornecedores vêm atrás. Essa visão do mundo real não chegava lá, Não chegava nesse sentido que você está falando. Quer dizer, o que chegava era o termômetro de que era preciso aprofundar essa lógica. É uma lógica, claro, claramente liberal, nitidamente liberal, com um pressuposto razoavelmente lógico na ideia, na estrutura imaginada por eles. Você faz um ajuste rápido, profundo, resgata a confiança, os empresários voltam a investir. Ocorre que ao longo do período você teve também alguns reveses no Congresso. Né? Portanto, por aquilo que eu falava, nem de um lado se conquistou aquilo que se imaginava do ponto de vista do ajuste, da agenda do ajuste fiscal, nem você tinha uma gestão econômica que fosse compatível com aquilo que se disse na campanha. Então, ao longo também do primeiro semestre, houve vários reveses no Congresso. Houve problemas de articulação política, né, na área política do governo. A partir de abril, inclusive, se chama o vice-presidente Michel Temer para trabalhar na articulação e logo desiste porque você teve problemas de acordo, ou pelo menos foi o argumento usado por ele que você fechava acordos que não se cumpriam. Mas, ao mesmo tempo, você tinha uma oposição muito dura no Congresso. Que barrou determinadas medidas. Então, se você conversar hoje, eu não conversei recentemente com o Joaquim Levy, mas o diagnóstico na Fazenda, então, você não conseguiu efetivar aquela agenda. Porque não foi radical o suficiente. Porque não foi radical o suficiente, porque o Congresso não deixou fazer o suficiente. Ao mesmo tempo, eu sentia, e aí já quando eu estava no Palácio, sentia também um pouco a presidente Dilma, nesse pêndulo entre a busca da credibilidade ou da confiança junto a mercados e empresariado, e ao mesmo tempo atender a uma pressão que foi crescente por parte da esquerda e por parte de alguns setores, inclusive do setor produtivo. Mas independente, digamos, de visão estruturalista ou de visão de mercado, estava nítido que quando você estava tendo a recessão, o chamado ajuste fiscal aprofundou a recessão, e a queda de receita era superior ao corte de despesas também. Que um dos mitos, inclusive, de 2015, é a ideia de que o governo continuou a gastar muito, não fez o suficiente, porque foi o mais, e aí nisso ela tinha absoluta razão, e nisso ela entendia muito bem, quando conversou com você, 2015 foi o corte mais severo no orçamento da União. Foi algo em mais de 100 bilhões de cortes. Então, assim, mais do que aquilo, só um shutdown, só um governo paralisado efetivamente. E você tinha um outro problema, aí talvez que entra um pouco também na minha área, que era um problema também de comunicação. O governo, dentro desse ajuste, e aí talvez certamente erramos na Fazenda e erramos no Palácio do Planalto, é que você criou um estado de desânimo em que a agenda do governo se resumia essencialmente ao ajuste fiscal. Isso. Apesar de o Joaquim Levy, inclusive, falar costumeiramente no que ele chamava da fase posterior, ou da ponte, que aquilo ali era uma ponte de transição, e esse foi um discurso que a presidente Dilma absorveu com bastante intensidade. Então, ali era uma transição, uma ponte para se chegar a algum lugar onde se retomaria o crescimento.
Isso não era percebido por ninguém. Não era percebido pela mídia, não era percebido pelos empresários, não era percebido pelos setores que importavam para isso. Então isso gerou um certo desânimo nacional, em que só falava de corte, ajuste, e aí você entra num círculo vicioso em que você não consegue virar. Né? Quando cai o Joaquim Levy, o que era, quer dizer, a imagem que vem da presidente Dilma lá é de um isolamento muito grande, de poucos interlocutores. Quem que eram os interlocutores? Antes disso, na sua opinião, o vice-presidente Temer, Padilha e Gedel, quando eles deixam o governo, eles deixam porque não tinham instrumentos para fazer acordo, ou havia já sinais dessa tentativa de golpe, mesmo antes da composição do segundo governo Dilma? Havia sinais. Havia sinais. Na verdade, a relação da presidente com o vice-presidente nunca foi tranquila, serena. Sempre foi uma relação baseada em muita desconfiança. Objeto, inclusive, de queixa pública, com aquela famosa carta que se tornou objeto de muitos risos e brincadeiras, piadas com o próprio vice-presidente. A ideia de que ele se apequenou ali demais com aquelas queixas de ordem muito pequena. Mas foi uma sucessão, inclusive, de elementos. O livro, eu narro alguns desses elementos que foram dando sinais sucessivos de que havia uma movimentação para além do normal, né? Em determinado instante, com o debate do impeachment já batendo a porta, com possibilidade do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acolher o pedido de impeachment, o vice-presidente passava por visitas e eventos ligados a empresários, pregando a ponte para o futuro do PMDB. Quer dizer que... Você tinha um grupo do PMDB que estava pensando um governo de transição e difundindo as ideias. Não era... Quando a presidente tenta lançar o seu candidato no lugar do Eduardo Cunha, ela tinha sinais concretos de que havia um golpe em marcha, ou foi um excesso Isso não. Ela, inclusive, foi perguntada durante o processo sobre isso, assim, em que momento ela viu, se lá atrás... Quer dizer, era simplesmente uma relação de desconfiança, na minha avaliação. Tanto na relação com o PMDB, quanto na relação inclusive com o vice-presidente Michel Temer e com o Eduardo Cunha. Ela tenta lançar uma candidatura, aquilo ali estremece a relação com o PMDB muito forte e, sobretudo, estremece a relação com o Eduardo Cunha, que passa, portanto, boa parte do curto segundo mandato da presidente, trazendo pautas bombas ou mantendo o debate do impeachment ali na porta para uma eventualidade que ele precisava. Um outro ponto que chamou atenção foi a completa falta de ação em relação à Lava Jato. Não em relação às punições propriamente ditas, que a presidente tem um histórico aí contra a corrupção e tudo, mas em relação a tentar articular junto à Procuradoria-Geral da República para impedir o desmonte da cadeia produtiva aí, do petróleo e gás. Qual foi o papel? Houve algumas tentativas, inclusive, com a discussão sobre os acordos de leniência, para poder permitir que as investigações não atrapalhassem a cadeia produtiva. Isso se tentou. A grande crítica que parte do PT, parte da esquerda, enfim, que faz a presidente é de que deixou correr solto demais. Não obstante, ela costumeiramente apontava, indicasse ou criticasse a seletividade de alguns. Agora, isso, de certo modo, na minha avaliação, foi uma grande virtude dela. O fato de não tentar interferir de maneira alguma. Mas nem nas consequências econômicas. Nas consequências econômicas houve a tentativa dos acordos de leniência. Mas quando foi essa tentativa? Já na reta final. Lá atrás não teve? Já lá atrás não me recordo. Quer dizer, aquela ideia dela de que eu não fiz nada, logo vou ser poupada, que era de uma ingenuidade monumental. Isso aí ela manteve até... Por exemplo, o papel do procurador-geral. Quando que caiu a ficha que o procurador não era propriamente uma pessoa isenta? Dacif, eu particularmente não me sinto confortável de fazer uma análise desse tipo. Assim, agora, a ficha propriamente, sob o cenário geral, ela nunca admitiu que houve um momento específico em que virou a chave e percebeu tudo. É claro que isso foi ao longo dos meses ocorrendo conforme a sucessão de fato. Então, as peças foram se desmontando ao longo dos meses. Eu brinco no livro que
era uma versão brasileira das 10 pragas do Egito, porque foi uma sucessão de crises, com uma sucedendo a outra, e algumas ocorrendo simultaneamente. Então você tinha o problema da economia, da recessão econômica, desemprego elevando, aos poucos o governo percebendo que aquilo ali ia atingir a grande massa de pobres que havia sido beneficiada, os miseráveis pelo Bolsa Família e os pobres essencialmente pela política de valorização do salário mínimo, pelo aumento do emprego, da carteira assinada e tudo. Isso eram coisas que foram se desmontando ao longo do tempo. Simultaneamente, perda de apoio do empresariado, Lava Jato com uma ação muito contundente, muito forte. Havia no entendimento do Palácio a noção de que havia uma seletividade muito forte no vazamento das informações, que prejudicavam essencialmente tanto o governo quanto o PT, em detrimento de outros partidos também citados. E o papel do ministro da Justiça? Então, o ministro da Justiça foi o mais atacado, sem dúvida, nesse papel. Isso eu sei, eu quero saber o que eu não sei. Você teve episódios polêmicos, evidentemente, inclusive aquele episódio da delação, da notícia da delação do senador Delcídio do Amaral, em que o ministro José Eduardo Cardoso foi acusado de ter sido o vazador daquela informação, e pouco depois, pouco antes, na verdade, ele anunciou a saída dele do Ministério da Justiça. Desculpa, estou confundindo. Pouco antes ele anunciou a saída do Ministério da Justiça, pouco antes da condução coercitiva do ex-presidente Lula. Né? Então, houve, de fato, uma pressão muito grande. Agora, no aspecto que talvez seja pouco notado, é o seguinte: a presidente tinha uma enorme confiança no ministro Eduardo Cardoso. Era talvez o seu maior conselheiro. O Mercadante, qual é o papel dele? Né? Porque uma das coisas que a gente via de fora lá é o seguinte, que os ministros da área econômica, o próprio Nelson Barbosa e o Joaquim Levy, levavam muitos tiros lá de dentro. No caso civil, isso aí ocorreu. O ministro Aloysio Mercadante era o suspeito número 1, sempre que havia algum vazamento. Agora, eu ouvi na Fazenda, em alguns episódios, a ideia de que, na verdade, em muitos momentos, o ministro Mercadante era favorável a isso. Agora, corre a boca miúda, é que o Mercadante conseguia fazer, na verdade, uma atuação que ia muito pendular conforme a própria ideia da presidente. Então, como ele era uma peça-chave para ela no sentido da proteção, ele fazia um cerco de proteção em relação a ela e era um fiel aliado nesse sentido, mas acabava barrando muitas coisas, mas ao mesmo tempo sentia o pêndulo para onde ia o pensamento dela e tudo. Esse movimento entre Casa Civil, Planejamento e Fazenda foi um dos períodos de muita turbulência, de muitos ruídos no governo. Né? Sempre, repito, com o Mercadante como suspeito número 1. Mas houve ruídos, fruto, inclusive, dessa relação pendular dela entre decisões favoráveis ao ministro Joaquim Levy ou favoráveis ao ministro Nelson Barbosa, porque havia uma diferença de pensamento entre eles, é claro. Um queria um ajuste mais severo e o outro mais gradualista. O Nelson nunca foi contrário a um ajuste fiscal. Né? Mas ele era a favor de dar uma turbinada fiscal agora e lançar as bases do ajuste. E lançar as bases do ajuste. Agora, bom, você pegou uma fase de turbilhão lá. Agora, o que a gente percebe também, o isolamento da presidente, quer dizer, quando a gente vai fazendo um levantamento aí dos dois governos, você tinha ministros do Supremo que não eram recebidos, o prefeito de São Paulo que não era recebido, o embaixador da China que reclamava que todo aquele avanço que teve. O que era esse... Como que você definiria a psicologia da presidente e essa solidão dela? Eu no livro narro alguns episódios dessa natureza, inclusive um deputado que se queixa já na reta final, que foi a um café da manhã no Alvorada, e se queixa... Tinha de álibi lá também, ela não veio para mim, não me deu atenção. Que se queixa que nunca tinha sido convidado para ir lá. Né? Então, assim, eu somo vários desses episódios, mas na verdade para defender uma virtude da presidente. Esse isolamento, eu acho que em grande parte decorreu da sua própria rejeição à ideia ou à forma de se fazer política em Brasília.
essa política do conchavo, ou da mesura excessiva, da corte que se faz. Mas quando você olha, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, a indefinição para indicar ministro lá, o Supremo Tribunal Federal, a demora em definir, criando vácuos aí que foram sendo tomados. Mas aí você está falando de processo de lentidão do processo decisório da presidente. Não só, mas, por exemplo, menos ministros que eram francamente favoráveis à legalidade, a ela lá, que não tinham menor atenção. Isso é verdade. Mas é menor atenção, de não ser recebido. Tinha uma característica pessoal, claro, dela, não só da centralização, né, no processo decisório, mas na centralização da interlocução entre poucas pessoas. Poucas pessoas eram efetivamente ouvidas, né, por ela. Essa era uma das queixas dos aliados, dos partidos que compunham a base de apoio, que era a não participação no processo decisório. Era bastante restrito. Mas eu ainda continuo convicto que, em boa parte, era fruto de uma certa virtude dela. Ela tinha uma rejeição a duas coisas essenciais no período que eu acompanhei cotidianamente. Uma rejeição a esse modo que Brasília exige, que é da conversa de canto, de se trazer um parlamentar e fazer a mesura, fazer a corte de cada um, né, e acabar entrando no varejo muito em função disso. E também uma certa rejeição a gestos que possam ser classificados como populistas ou simbólicos do ponto de vista da política. Então, assim, isso a levou a cometer alguns equívocos. Por exemplo, a rejeição a visitar imediatamente Mariana depois da tragédia do rompimento da barragem. Então, alguns gestos simbólicos que faziam efeito... Né, assim, como, mas vem cá, isso não é só... É importante do ponto de vista de coesão nacional. Da coesão nacional, da solidariedade, da prestação... Né, embora o governo ali tivesse demonstrado uma reação imediata, tanto com o ministro Gilberto Occhi, então ministro da Integração Nacional, quanto o ministro Jacques Wagner da Casa Civil, à disposição das Forças Nacionais de Segurança para acompanhar, mas obviamente faltava ali o papel do líder né, na condução disso, apresentando sua voz, falando à nação e tudo. Ela tinha uma grande rejeição, não a isso, propriamente a falar e a prestar solidariedade de maneira alguma, porque se preocupava efetivamente, tanto que imediatamente formava grupos de trabalho para acompanhar o processo, etc. Mas esse gesto da comunicação em si, isso ela tinha dificuldade. Como tinha dificuldade também na relação com a imprensa, mas aí também por um processo muito reativo, por ver na imprensa, ou na chamada grande imprensa, um grupo que estava claramente contrário ou à disposição, disposta a ajudar a derrubá-la. Isso aí. Agora, essa questão dos grupos de trabalho, um dos pontos que a gente sentia de fora também aí era o engessamento total do governo. Iniciativas que começavam, que não... como tudo tinha que passar por ela, e é impossível humanamente ser... Os processos de decisão, como é que eram tomados lá? Tinha que passar por ela, mas em muitos casos também, sim, é verdade, tinha um processo de centralização também nesse ponto. Mas em muitos casos é porque você também já tinha, sobretudo no segundo mandato, nos 3 meses do segundo mandato, você já tinha um governo que já estava naturalmente inerte por estar mergulhado em crise permanente. Isso era muito difícil. A crise tomava muito tempo? Muito tempo. Então você tinha, às vezes, alguns lampejos, algumas semanas de respiro, em que você começava a tomar a iniciativa. No final de 2015 teve um mês lá que parecia que... Em dezembro, nós do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós começamos janeiro de 2016 muito muito otimistas. Vem a Lava Jato e... Em janeiro de 2016 começamos o ano muito otimistas em relação ali parecia que tinha acordado efetivamente. E você teve alguns sinais de recuperação. Você teve, na verdade, também tinha havido alguns ganhos no Supremo Tribunal Federal, que tinha corrigido alguns ritos ali do impeachment, que foi uma vitória, mas depois degringolou exatamente, por Lava Jato no meio, uma pressão enorme, mais crises se sucedendo, e aí então é difícil hoje a cobrança sobre a efetividade de grupos de trabalho, de processos de gestão avançados, e que o governo corresse normalmente, um incêndio, porque você apagava o incêndio de maneira quase permanente. Mas vamos pegar um ponto aqui, a Petrobras, com a Graça,
Foster, que é uma pessoa séria e tudo lá, mas que num certo momento ela estava claramente incapacitada. Ali foi uma das críticas A mais... demora que se teve, quando entrou o Bendini lá, o programa Petrobras acabou. Eu não estava no Palácio quando, no momento da saída, da crise, que acabou redundando na saída da Graça Foster, mas era um consenso, inclusive interno, sobre a demora que foi, porque assim, a Petrobras sangrou em público, a Graça Foster sangrou em público, o que se diz, inclusive, que a Graça tentou sair algumas vezes. Teve problema de saúde, pô. Teve problemas de saúde, tentou sair, claramente, e, a pedido da presidente, permaneceu sangrando, né, e fazendo a Petrobras sangrar. A solução com o Benigni foi realmente boa e efetiva, porque ali houve um processo de correção de rumos. Agora, o ataque sobre a Petrobras foi um ataque maciço, foi. Constante, permanente durante todo o governo. A presidente, ela passa o primeiro turno, chega o segundo turno, a gente percebia de fora que a vitória dela foi a vitória de um conjunto de pessoas que tinham críticas a ela, mas percebiam que havia um projeto. Qual que é a avaliação que ela faz? Eu conversei uma vez com o João Santana, falando, não, ela acha que o que deu a vitória foi a mudança de discurso dela sendo mais decisivo. Chegou, foi, sem dúvida. Isso que ela tinha uma achava interpretação, sem dúvida tinha uma interpretação sobre que era uma vitória pessoal dela. E que, aliás, alguns dos críticos da presidente até diziam, assim, como ela repetia com muita frequência a ideia de que foi eleita por 54 milhões de eleitores, e em alguns momentos de embate com algum ministro dizendo, ou com algum outro político, ou algum parlamentar, você não foi eleito por 54 milhões como eu fui, havia uma crítica entre algumas pessoas, alguns aliados que gostavam e acreditavam muito nela, que era a ideia de que não, na verdade foi uma vitória coletiva e representava um projeto político. Mas, ao mesmo tempo, a presidente tinha em muito do seu discurso a ideia do projeto todo, né? Quer dizer, ela nunca foi personalista nesse modo. É claro que a relação com o ex-presidente Lula foi pendular em alguns momentos, houve períodos de afastamento e de aproximação, nos últimos meses, sem dúvida, de maior aproximação. Mas ela, com muita frequência, e isso não só em público, mas também, ela prestava o devido, eu diria, não é homenagem, era o reconhecimento de que aquilo ali era a continuidade de um projeto e ela iniciado fez um com conjunto de políticas sociais relevantes que também desapareceram nesse... E desapareceram, claro, no processo de impeachment antes, do PAC também, de crise da economia do segundo mandato e tudo, mas ela foi essencial tanto para o presidente Lula, quando ministra, quando uma vez presidente, também o tempo inteiro, ela nunca foi personalista nesse sentido, de dizer que o projeto... Agora, a eleição foi realmente muito dura e é claro que os candidatos também desconstruídos, primeiro a Marina Silva e depois o Aécio Neves, também contribuíram, claro, para a desconstrução. Tinham elementos para serem desconstruídos. Mas há uma avaliação em algumas pessoas de que ali se passou um pouco do ponto que gerou fissuras para o segundo mandato, gerou problemas para o segundo mandato. Ela, até um determinado momento, assim, a partir de um determinado momento do golpe aí, você percebeu que ela viu que não tinha mais retorno, ela estava preocupada em preservar a biografia. E teve um momento histórico lá que foi aquela sessão do Senado lá, em que um comportamento absolutamente digno, com respostas. Nessa fase do Senado, do processo, eu já não estava no governo, eu me afastei, ela foi afastada no dia 12 de maio, no dia 13 eu deixei o governo, quer dizer, na verdade fui afastado por ela, inclusive, e não pelo sucessor, ainda que transitório naquele momento, o presidente Michel Temer. Mas ao longo da crise como um todo, você chamou a atenção dessa coisa da preservação da biografia, ao longo do processo inteiro, talvez aquilo que mais chama a atenção, e isso é possível perceber no livro, é uma imensa fortaleza. Fantástico. Eu brinco, porque ao redor dela, muitos caíam. Né? Caíam por exaustão, por estresse, por crises sucessivas, por problemas físicos ou por denúncias, mas caíam. Mas você vê e ela não, assim, ela manteve... Mas você vê o seguinte, essa fortaleza, quando a pessoa tem poder, é arrogância. Quando a pessoa não tem poder,
é determinação e energia. Deu uma lição de caráter fantástica. Tem uma lição de caráter absoluto, assim, e de força, de energia, porque em momento algum, apesar de aquele chegou-se a publicar de que ela estava descontrolada, que foi a coisa mais cruel que se fez naquele momento contra ela, ou que estava doente, ou assim, e ela, em momento algum, acho que o único momento que eu a vi com uma cara abatida foi por uma gripe que não durou 4 dias, 3 dias. Ela espancou a gripe e aí ela daquilo. Então, inclusive na reta final, quando todos já conscientes de que aquilo ali muito provavelmente resultaria no afastamento, ela estava cobrando mais agenda, mais viagens, tudo. Aí, claro, tinha também essa tentativa de preservação do legado do governo, do legado do que ela tinha feito e tudo, e de manutenção da luta até o fim. Pode parecer clichê essa imagem da guerreira lutadora, mas ela de fato tinha uma energia fenomenal. E ela deu uma contribuição para a causa feminina aí, com essa grandeza aí dessa resistência, é fantástica, viu? Inclusive com muitos atos unindo mulheres, aliás, e não só mulheres, mas também o movimento LGBT, movimentos sociais de uma maneira geral. A coisa talvez mais forte, mais bonita durante o processo final, assim, com a campanha Não Vai Ter Golpe, foi exatamente a espontaneidade dessa campanha e a defesa de princípios da democracia para evitar a ruptura institucional naquele momento, e que abarcou pessoas que, inclusive, eram críticas a ela. Você tinha pessoas públicas, artistas, empresários ou líderes de movimentos sociais, muitas vezes críticos a ela e à gestão, mas o que estava em jogo na concepção dessas pessoas era a ordem democrática para se evitar a ruptura institucional. E a postura dela lá foi um alento para todo mundo. E ela conseguiu liderar de uma maneira muito, muito forte. Isso foi uma das coisas mais fortes nos últimos momentos. Infelizmente, naquele momento, por exemplo, a mídia já não reconhecia a legitimidade daquela luta, da grandeza daquele espaço. Mas você tinha, por exemplo, nas redes sociais, quer dizer, algo que não era exatamente construído pelo Palácio do Planalto, pelo governo. Ela ficou amada. Era uma coisa parecia impossível, ela ficou amada. Não, quem conhece, você conviveu bem com ela, é uma pessoa extremamente agradável, mas a figura pública era muito forte para ser amada. Inclusive, é um dos falsos mitos em torno dela de que é uma pessoa naturalmente antipática e negativa. É uma pessoa, claro, bastante dura na condução da gestão, né, no trato com os auxiliares, é uma pessoa muito rigorosa, sempre foi e deveria ser, mas tinha uma amabilidade muito grande nas conversas. Na hora que ela tirava a roupa de presidente, era fantástica. Fora dos assuntos da presidência, era uma pessoa, inclusive, que entendia de literatura, de artes plásticas, de música, que tornava uma conversa prazerosíssima. Então, mas uma coisa gozada, aquela tentativa de passar ela como uma imbecil, quem conhece sabe que era um absurdo. Eu fui participei de uma coletiva lá. Uma tentativa muito bem sucedida entre muitos setores da sociedade. Outro dia, o Rui Castro escreveu, até em cima da entrevista que eu fiz com ela, caçoando negócio de nuvem. É uma crueldade. Fiz até um artigo, eu falei, Rui, ela conhece. A única coisa que se conhece mais do que ela é samba canção. Pô, leu absolutamente tudo que você possa imaginar e em várias línguas, inclusive. Então, mas daí eu participei de uma coletiva lá que estava a imprensa tradicional lá. E eu vi colegas com perguntas muito primárias. Só que ela pegou um que falava... a senhora disse que quem é contra o impeachment é golpista, quer dizer que os empresários são golpistas? Lembro dessa pergunta. Ela deu aquela resposta, mas claro, né? Mas daí ela ficou meia hora martelando conhecimento na cabeça dele. Não teve piedade com a ignorância dele. Daí quando eu cato, o que ele vai escrever sobre a reunião? Uma Dilma insegura. Eu falei, pô, se fosse mais segura, ia chicotear ele lá. Então, ela não fazia concessões. Nenhuma. Não fazia concessões a nenhum interlocutor. E a burrice para ela era... E não fazia concessões a pouca inteligência. Então, inclusive entre os seus auxiliares, ministros, os mais fortes incluídos, você precisava ir muito preparado para uma reunião com ela. Né? Porque, por causa dessa exigência e essa característica dessa exigência e dessa pouca maleabilidade nesse sentido no trato, no relacionamento com os jornalistas, inclusive. Muitos jornalistas, acredito, se queixavam
do relacionamento com o presidente. Alguns sei que gostavam, inclusive, muito dela, mas se queixavam muito por essa forma, digamos, excessivamente firme, para não dizer outra coisa, no trato, porque exatamente não tolerava perguntas Mas a desproporção entre o conhecimento acumulado, digamos, naquela entrevista, da data do jornalismo e dela, era muito grande. E os caras conseguiram passar a ideia de que ela era despreparada. De que eram despreparados. Apesar de ela não se sentir, não ser um ambiente mais confortável para ela, né? Um relacionamento com a imprensa nunca foi um ambiente diferente de um presidente Lula ou do Fernando Henrique, né, que lidavam muito bem, inclusive na informalidade, com encontros informais com jornalistas. Essa não era a característica da presidente, de receber jornalistas no palácio para conversas informais. Isso não ocorria sistematicamente, não ocorria com frequência. E isso levou, eu acredito, a uma boa parte dessa má vontade de muitos jornalistas com a presidente. A gente sabe como funcionam as relações entre imprensa e poder. Principalmente na corte. Né? Na corte, principalmente em Brasília. Você sabe como esses relacionamentos acabam fazendo a diferença em como um jornalista lê, interpreta e escreve sobre um líder político, infelizmente, no Brasil. Maravilha, professor. Muito bom. Muito obrigado, então. Todos os meus erros. Claro. Ele quer mudar do mundo que você for grande cidade. Trânsito. Foi a transição. Esquece. Quem faz a opção de andar de carro vai ter trânsito. Aí você precisa ter o quê? A ciclovia para quem quer pedalar. Bom, nosso entrevistado é Luiz Marinho, uma das principais lideranças do PT, prefeito de São Bernardo do Campo, termina a gestão agora, 2 vezes prefeito. E vamos tentar ver um pouquinho, quer dizer, uma ampla atividade aí como sindicalista, em vários acordos aí que tiveram repercussão internacional para evitar desemprego e tudo mais. Bom, Marinho, qual o quadro atual que você faz da situação política, principalmente do PT? Uma situação bastante complicada, Nassif. Eu acho que há muito tempo não víamos uma crise tão aguda na política e na economia. A situação econômica do Brasil bastante complicada, desemprego crescente, uma situação de falta de confiança que acaba evitando que a retomada se dê de forma mais rápida. Acho que o governo Temer erra ao se preocupar com a história dos tetos, ou seja, comprimir ainda mais, provocar ainda mais uma recessão, uma crise maior ainda, mais aguda ainda, porque não há, na nossa visão, uma saída por aí. A necessidade, na verdade, seria de provocar que BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste da Amazônia, fosse indutores do processo de retomada do crescimento e do desenvolvimento. Fazer a roda girar ao inverso, não do jeito que estão fazendo, estão aprofundando. Mesmo recursos do orçamento geral da União, acho que eles estão errando. Você tem obras em andamento que, em vez deles ajudarem que elas continuem num ritmo mais acelerado, não só estão reduzindo o ritmo de obras públicas, mas parando obras públicas, então provocando mais desemprego. Então, estão, na verdade, sendo indutores do aumento dos empregos no inverso. Aqui tem uma análise equivocada de como, na minha visão, de como gerar a economia. Bom, o nosso partido, ele sofreu uma grande derrota agora, mas a pergunta é quem foi o vitorioso, né? Porque se você olha, por exemplo, no estado de São Paulo, a princípio o governador Geraldo Alckmin foi o grande vitorioso. E a pergunta é, será? Porque, infelizmente, o que a gente observa é que essa eleição foi a eleição de quem decidiu foram as minorias. Pega o Dória em São Paulo. Quantos por cento do eleitorado da capital o João Dória teve? Foi eleito não chegou a 30% do eleitorado, 27%. Onde estão a maioria? Então, a maioria ficaram ausentes das urnas. Então, somar brancos, nulos, mais ausentes, dá mais do que os eleitos. Não só em São Paulo, mas em São Paulo, em São Bernardo, em Santo André, enfim. De maneira geral, nas grandes cidades do Brasil inteiro, praticamente. Então, isso é uma grande preocupação, não somente para o PT. Acredito que essa voracidade da grande mídia, dos grandes meios de comunicação, em crucificar o PT e massacrar o PT, acabou
interferindo no resultado de um pilar importante da democracia, que é o soberano, o voto do eleitor. Então, se você tirar o eleitor da urna, isso é um perigo muito grande, porque tem um aventureiro, um Trump da vida, um maluco, um messiânico da vida, chegando e trazendo esse pessoal, direitizando demais esse discurso, é um perigo para a democracia. Então, isso que eu queria ver a comparação com você com o começo da nova república, que você tem o fim da ditadura, entra o governo Sarney, nós tivemos uma desagregação dos partidos, uma desmoralização do PMDB, as instituições ainda nessa fase de transição da ditadura para a democracia, todas meio capengas, e surge um Collor. Você vê um risco similar, ou uma possibilidade similar hoje? Eu vejo um risco similar. Eu acredito que as eleições de 2018, se o Temer chegar até lá, é uma eleição que pode se repetir 89. Muitas candidaturas e uma aposta na possibilidade de uma rearticulação no segundo turno. É evidente que nós temos uma liderança do presidente Lula, que é uma liderança muito grande nacionalmente, talvez seja a nossa salvação. Nossa salvação, que eu digo, não é nossa do PT, estou dizendo do Brasil. Porque num país continente como o nosso, sem uma grande liderança para liderar, que é o que está faltando. Quer dizer, você acha, então, que, digamos, o grande pacto nacional se daria num segundo turno? Eu acredito que a possibilidade é chegar num segundo turno, que aí você pode ter duas visões de país e a partir daí você articular, né, que projeto pode ser. Mas há sim um grande risco de um maluco qualquer, um messiânico qualquer aí, induzir esse processo também. A nossa aposta, assim, a minha expectativa é que o Lula possa, pelo tamanho da sua liderança preservada, apesar dos bombardeios, e considerando que ele ainda ele preserva essa grande liderança, quieto, apanhando, no momento que ele decide ser candidato a presidente da República, buscar repactuar o país, buscar liderar esse processo, que ele consiga vencer um embate como esse, não permitir que o messiânico venha liderar e ser presidente da República. Vamos tentar pensar como o pessoal que conquistou o poder aí está pensando hoje. Você tem uma transição até 2018, do ponto de vista econômico, vai matar qualquer veleidade. O país está caminhando para um buraco pesado e eleitoralmente nem se fala aqui. Ou seja, não tem essa transição, não tem futuro político. Você tem aqui, por outro lado, mesmo com todo esse bombardeio, a possibilidade do Lula, se não for atacado aí, condenado aí pela Lava Jato, de ser esse. Por outro lado, você tem agentes, aí, uma tentativa de militarização do próprio governo Temer, aí, com a colocação de militares em vários pontos aí. Nesse xadrez, qual que você acha que vão ser os passos que, com esse descrédito do governo Temer, que eles vão usar? Já é até um grande ponto de interrogação para onde essa configuração Temer coloca. Eu vejo que eles buscam fazer essa travessia e aí você tem, né, as lideranças que estão em torno dos partidos aliados ao Temer, que eventualmente busca suceder, mas eu não descartaria uma possibilidade de um Serra, por exemplo, passando para o PMDB, buscando disputar uma continuidade dessa. O Geraldo Alckmin seguramente é uma candidatura que se coloca, para ver se ele se viabiliza no PSDB ou se ele migra para o PSB, o candidato do PSB, e o Aécio, o candidato do PSDB. Então, você pode ter 3 lideranças hoje no PSDB, candidato a presidente da República. Aí você tem ainda Marina, PSOL, PSTU, os partidos pequenos que sempre lançam um candidato ou outro, Levi Fidelis, Emael, enfim, você tem várias lideranças aí que sempre aventura. O Bolsonaro, né, que vem botando a cabeça de fora, buscando liderar essa visão militar, atrasada, retrógrada, enfim. Tem Ciro Gomes, né, e tem o PT, tem o Lula. Lula como nosso patrimônio principal e uma liderança inconteste com condição de ser candidato. Eu acredito
e apostaria nessa possibilidade do Lula chegar viável em 2018 e ser o nosso candidato em condições de fazer a passagem do segundo turno, em condições de liderar um processo buscando reagrupar, né, as pessoas de bem do país, que esteja descontente, mais ou menos, tal, mas que possa enxergar aí uma retomada de um projeto a partir de 2019. A ausência do eleitorado, evidente que aqui nós estamos falando de possibilidades, e possibilidades você nunca diz, ó, isto é certeiro, né? São possibilidades. Agora, evidentemente que existe uma insegurança de pintar um messiânico com um discurso qualquer mais raivoso tal, como aconteceu nos Estados Unidos, e provocar um pessoal que está muito quieto, frustrado, né, do eleitorado brasileiro, que possa eventualmente criar uma decisão que não seja mais agradável para esse processo de reagrupamento. Você acredita numa tentativa de golpe dentro do golpe? É possível. Muita gente fala aí de se agravar a situação do governo Temer, como que o Congresso poderia eventualmente eleger alguém para terminar esse período até 2018, uma nova eleição. Não acredito num golpe militar, num golpe do que, como já aconteceu no passado. Parece que esse risco, felizmente, parece que nós não temos. Você tem o golpe da indireta. Agora, tem o golpe da indireta possível, assim como o golpe existente. Inventaram um golpe, né? Inventaram um remédio parlamentar do presidencialismo. Na verdade, foi isso que aconteceu. Não tem nenhuma proteção constitucional ao que aconteceu, mas aconteceu, na medida em que se formou uma maioria parlamentar e construir um golpe. Ter um outro é possível, mas eu vejo com uma certa distância. Vamos ver como vai evoluir essa crise que o governo Temer está tentando segurar a partir da demissão do Gedel. De fato, eu acho que é uma coisa muito grave, porque se é verdade que o presidente da República pressiona um ministro para atender o pedido de outro ministro, para proteger o seu patrimônio pessoal, é muito grave e caberia todo um processo de análise desse procedimento. Mas quem diz o Gilmar é um fletinho lá de 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Marinho, uma das críticas que se faz ao PT foi a lentidão do PT, até agora, para se abrir para as novas lideranças que estão surgindo, para a rapaziada aí de militância digital, a insensibilidade para entender aqueles primeiros movimentos lá de 2013. Como é que você vê as discussões internas dentro do PT? Eu não sei se é a lentidão do PT ou se foi nossa dificuldade de governo, porque os movimentos de 2013, ele nasceu por encaminhamentos de governo, né, de hora errada de uma correção tarifária, a insensibilidade para debater os reclamos da sociedade em relação a enfrentar desafios, os erros cometidos durante o governo que levou a um processo de aguçamento da economia, talvez o excesso de isenção fiscal que acho que excedeu e depois faltou recurso orçamentário para poder dar conta das demandas de geradoras de empregos. Isso levou a um agravamento da economia. No agravamento da economia, abriu-se uma frente de crise política. Não fosse o problema da economia, provavelmente a Dilma teria conseguido passar a sua gestão. Agora, ela ganhou com o discurso, implantou outro na retomada do segundo mandato, e veio aí, né, toda uma frustração de milhões de eleitores pelo Brasil inteiro, e que acabou acontecendo o que aconteceu. Bom, isso passado, nós temos que olhar para frente. É evidente que o nosso partido ele tem que fazer o seu meia-culpa. Conforme vários dirigentes têm dito, o meia-culpa da falta de capacidade nossa de ter conseguido fazer um rompimento com mecanismo de financiamento eleitoral. Agora, aqui para nós, na CIF, se for para levar seriamente o debate, o fato, por exemplo, do tesoureiro do PT, o Vacari, está preso,
todos os tesoureiros de todos os partidos têm que estar presos. Porque o que aconteceu foi financiamento de campanha que o PT recorreu no molde que todos os partidos recorreram. Então, passar um balanço sobre isso, abrir essa caixa preta aqui e dizer, olha, vamos acabar com o financiamento privado de campanha para valer, é necessário? É necessário, mas é necessário enfrentar o debate, como tocar os financiamentos de campanha. Quem banca os financiamentos de campanha, que é um pilar da democracia. Não existe democracia sem eleição, sem eleitor e sem os partidos. Então, e sem eleger o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o vereador, enfim. E como dar sustentação a esse tipo de financiamento? É pelo fundo partidário? É por financiamento público? Isso a sociedade, aparentemente, não está aberta para esse debate. E há aqui uma hipocrisia muito grande dos meios de comunicação, que condena financiamento privado e condena financiamento público. Como fazer? É voltar ao processo de ditadura militar? É isso? Então, eu tive lá na Bahia, conversando com o governador, com o próprio Jacques Wagner, e um ponto que eles colocaram é o seguinte: à medida que você proibiu o financiamento privado de campanha, você tirou os financiadores da economia formal, mesmo usando Caixa 2, da economia formal, e abriu espaço para os PCCs da vida, igrejas que não recolhem dízimo, imposto sobre dízimo, no registro, companhias de ônibus que é trocado, estacionamentos. Isso aí, você percebeu isso aí por aqui também? Você abre espaço para o que há de mais perigoso na sociedade, no mundo clandestino da sociedade. Com certeza. Se você observar em cada Câmara Municipal, você vai observar gente eleita, militantes do crime. Tá. Fortemente. É só observar. Ou é pelo clientelismo, pode acontecer no mundo religioso, que eu diria que é menos mal, mas é um desvio da democracia para o crime. Seguramente. É difícil falar e sustentar, em tal Câmara, em tal cidade aconteceu, mas a imprensa inteligente saberá investigar e saberá olhar. Né? Mas com certeza está acontecendo em larga escala. As redes sociais tiveram peso nas eleições? As redes sociais é uma coisa engraçada. Elas têm peso nas eleições, mas ela está muito distante do peso propositivo. É o contraponto às denúncias que vêm da mídia. Infelizmente, nós não conseguimos fazer com que as redes sociais fossem um diferencial na construção da coisa boa. Ela é um grande potencial na coisa ruim. Isso. É uma distorção. Então, como fazer com que as redes sociais se transformem rapidamente numa ferramenta para a coisa boa, né? Para a construção, para a coisa positiva, para o positivo? Então, mas vamos pegar um ponto. Isso volta aqui. E acho que aqui o PT tem que estar antenado, aberto, abrir para as novas cabeças, mentalidades, propostas, novas lideranças, novos meios de comunicação, novos costumes, mudança de padrão. Acho que aqui tem todo um pensamento que nós temos que Vamos pegar um ponto aí. As redes sociais, elas são alimentadas por ideias, por posições políticas. Esse discurso político o presidente deixou de fazer. Mas quando você pega, por exemplo, eu estou falando de fora, acompanhando, quando eu pego o Instituto Perseu Abramo, de todos os institutos ligados a partidos, é o mais criativo, e a gente não vê a repercussão desses estudos no âmbito da definição programática do PT. O que acontece? Enfim, aqui tem uma dificuldade que nós vamos ter que debruçar sobre ela para ver como fazer a conexão da produção científica, da produção de propostas. A Fundação, de fato, ela tem produzido muito, mas essa produção ela não tem conseguido furar o bloqueio de chegar nas cidades, na periferia, nos bairros, nas redes sociais, enfim. É um desafio que está colocado aqui. Que eu acho que as lideranças do PT têm que espaço como o seu aqui, dizer, olha, venha,
sugira, traga ideia, provocações, críticas. Nós temos que abrir para esse processo de diálogo com a sociedade, independente se a pessoa está afiliada ou não está afiliada ao partido, porque nós temos muitas lideranças que ao longo do tempo deram fantásticas contribuições e nunca foi filiado ao PT. De pessoa fala assim, eu quero colaborar, eu não preciso estar afiliado, né? E muita gente às vezes assim, o Celso Amorim, por exemplo, em vários momentos queria se filiar ao PT, o Lula fala, não precisa. Você é uma grande liderança que pode ajudar o partido sem estar afiliado do partido. Mas depois que ele aposentou, ele falou, agora eu quero me filiar. E acabou se filiando. Mas você pode ter pessoas que ajudam muito mais, muitas vezes, uma ideia, se não está dentro. Então, porque tem assim, gosta de autonomia, dizer o seguinte, eu estou falando porque acredito, tem ideias aqui, tem conquistas fantásticas, tem legado construído. Então, eu acho que nós temos que abrir esse espaço agora para quem deseja vir para dentro, para quem deseja colaborar de fora. Então, quando a gente vê o espectro do eleitorado aí, você tem o pessoal à esquerda, o pessoal ligado ao PT, você tem uma direita, os dois lados intransigentes, e você tem um meio campo aqui da classe média que foi bombardeada aí esses anos todos e criou um sentimento de antipetismo muito forte, né? Como reverter isso aí? Eu acredito que o governo atual está dando uma bela mão. Bom, vai dar uma bela mão. Eles são bons, né? São bons esse negócio. Né? E muitas vezes é preciso que a sociedade passe por aprendizado, reveja conceitos, da mesma forma, falar, o Nassif aquele programa do Nassif não é bom, mas tira do ar e fala, puta, como era bom aquele programa, porque não tem outro igual, preenchendo aquela grade curricular, enfim. Da mesma forma, eu já assisti situação onde uma cidade, um governante, um partido, um pensamento lidera por anos a fio. A sociedade constrói uma ideia por slogan, enfim, que olha, chega, precisa de mudar, muda, bota um outro cidadão por 4 anos. Fala, poxa vida, mas que erro que nós cometemos, vamos trazer de volta. Eu acredito sinceramente que a sociedade vai querer o Lula presidente de novo por essas razões. Que assim, se olhar o legado que nós construímos, especialmente nos 8 anos do presidente Lula, mas também no período da presidenta Dilma, a sociedade vai comparar com o que o sucedeu e vai observar. Precisamos de Lula para liderar de novo o país, precisamos de uma liderança forte que ajude a liderar ideias diferentes, pensamentos diferentes, conjugando num pensamento que deve ser o país. O país é um país continente e precisa de fato de conviver com as diferenças. Você vai no Acre, conversa lá, o pessoal pensa diferente de São Paulo. Você vai na Bahia, você vai no Norte, Nordeste, enfim, o pessoal tem pensamento diferente, nós temos que conjugar e temos que conviver com esse pensamento diferente. Daí que eu digo o seguinte, o PT também tem que conviver com as diferenças dos vários partidos e de quem não tem partido nenhum, colaborando com o nosso partido para oxigenar. E novas ideias, novas propostas, novo pensamento, nós temos que ousar e temos que construir novas utopias. Acredito sinceramente que esse debate 2017-2018 levará a um processo muito rico na disputa de 2018 para a partir de 2019 pensar um novo rumo para o nosso país. Eu acho que nós vamos sofrer nesses 2 anos. Vai ser período de uma transição sofrível, duríssima, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista dos debates políticos. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar o bate-bola aqui, o tempo político hoje é muito rápido, né? Por causa de redes sociais e tudo. É muito rápido, é preciso as antenas, né, estarem plenamente conectadas com essa rapidez, com essa agilidade. Um acontecimento em qualquer parte do mundo chega em minutos, né? Enfim, portanto não dá para esconder a pressão, né, do GEDEL lá e querer, né, com a lista de apoiadores do Congresso para blindar o GEDEL, não foi suficiente por conta disso, né? Fosse há 10 anos atrás,
Tudo isso era possível segurar ali, botar a tampa em O cima. fletinho do Gilmar lá. Baixar o fogo e tal e segurar. Hoje não dá. Enfim, a rede social tem essa capacidade de dar essa agilidade online nas notícias. Né? Maravilha, bichão. Na sala do triplex, falou que Muito bom. Ainda tá lá? Bom, nos anos 90, aqui em São Paulo, foi criado um bar, o Barnaldo Lucrécia, até da Lourdes. Minha irmã era uma das sócias lá. E uma das atrações do bar era Ione Papas. A Ione é uma cantora que veio da Bahia. Na época tinha um estilo que lembrava a Rosa Passos. Em alguns momentos ela explodia também um rock pauleiro lá que deixava todo mundo louco. Faz tempo que a gente não via a Ione, está de volta a São Paulo, uma vez por mês aqui, a nossa entrevistada de hoje. Junto com o Paulo Ribeiro, que é um baita de um violonista que já tocou aqui, não? Você já gravou aqui também? Ah, com o Tadeu Romano. Ah, com o Tadeu. E do Denilson, da percussão também. Dois Bahia e um Rio Grande. Ô Ione, o que você fez nos últimos anos? Bom, do Barnaldo pra cá eu gravei o disco com canções de Noel Rosa, né, o primeiro. Aí 7 anos depois eu gravei o Na Linha do Samba, né, com algumas músicas inéditas, com compositores desconhecidos. Lá da Bahia? Eu gravei aqui também. Aqui em São também. Paulo, E tentei aí, alguns anos atrás, estiveram tentando um terceiro disco, mas não consegui. Entrei em alguns editais, mas não foi aprovado. E na Bahia o que você faz? E na Bahia eu estou fazendo o curso de música popular na Universidade Federal da Bahia. Ah, é? Entrei pelo Enem. Pelo Enem? Foi em 2000 e fiz a prova aqui em São Paulo em 2013. É um curso regular de 4 anos? É, de 4 anos. E aí entrei em 2014. É de música popular? Música popular. O que se ensina É lá? um curso novo, porque antigamente você só estudava música erudita. É. Não. Aí os alunos brigaram durante 10 anos para implementar esse curso. E aí conseguiram em 2009. E aqui é a mais conceituado conservatório de música popular, que é o de Tatuí, está sendo desmontado aí por falta de visão dos dirigentes lá. Né? De Tatuí? De Tatuí. Estão acabando com os cursos de música regular, de música popular. Tatuí foi uma grande escola. E quando eu fiz o Enem que foi para Salvador, eu quase que eu faço para ser luthier lá no de Tatuí. Ah, é? É porque eu faço restauração de móveis também, né? Olha só. E já fiz um curso básico de restauração de instrumentos. E o seu repertório atual, o que você vai cantar pra gente? Eu vou abrir com uma música que é assim, inédita não é, que foi gravada, de Denilson Oliveira. Do Denilson? É uma canção chamada Momento, Hora e Razão. Cadê o tambor? Não, isso. Meu samba está pra nascer e a inspiração diz que não, que tudo tem seu lugar, momento, hora e razão. Meu samba está pra nascer e a inspiração diz que não, que tudo tem seu lugar, momento, hora e razão. Já tentei de tudo e não deu, recorri até ao meu orixá.
desse samba aí. E olha, continua em plena forma, hein? Opa, que Oh, bom. maravilha, divisão. A voz está um pouco mais encorpada, assim. É, né? Acho que é a idade aí. Vai ficando mais. Mas tá bom, viu? Muito bom mesmo. Eu cuido bem da voz. É? Não tomo gelado. E conhaque não? Nem pensar. Antes falava. Só tomo quente. Só tomo quente, né? Cachaça, conhaque. E, Denilson, e como é que é o seu ritmo aqui em São Paulo? Toca na noite também? Toco também, né? Toco com o Paulo no domingo. Trabalho com aula também, que eu tenho 2 livros, né, sobre música brasileira. Um especificamente para bateria, ritmos brasileiros, assim, eu coloquei 11 ritmos. Você pega todos aí? No jongo também? Nesse livro não, porque tinha que escolher, fazer uma seleção, assim, para poder trabalhar. Inclusive essa música, que está nesse livro, representando o samba. Eu disse que esse livro tem me ajudado bastante. Além de pegar o ritmo, ele compõe para cada ritmo aí? Na verdade tinha essa quase obrigação, né? Então aí eu acabei fazendo esses jogadas, assim, de fazer a composição para cada ritmo, né? Mas quais são os ritmos que você aborda? Nesse tem baião, tem samba, chachado, shot, maracatu, machixe, tem o choro. Eu não lembro todos assim agora. Tem pocadilha aí também. Canção de acordar é o Jexá. Chama Meva, Negão. Pois é. Milonga. Tem um monte. A milonga tá pegando para todo lado também. Vocês estão fazendo também uma contaminação benigna aqui que... Puta vida. A milonga, quando começa a milonga aí, hoje em dia a gente faz sarau aqui, o samba tem seu espaço, mas na hora que entra os ritmos do centro-oeste e do sul, levanta todo mundo aí. Né? Ô, Ione, e esse repertório que você está soltando agora, além de músicas do Denilson, o que mais que você... Temos aqui uma de um compositor daqui de São Paulo, chamado Douglas Germano. Eu ouvi outro dia, eu fui no Alto Borogodó, me deram um CD dele. Esse cara é um gigante, cara. Que legal, esse último, né, de samba. Eu não tenho esse CD. Há quanto tempo que ele é veterano, aparentemente. Eu não consegui entender, não pode não ter ouvido falar dele antes, mas é um baita sambista, cara. O que você vai cantar dele aí? Lá. Cheio de vida, suor e cansaço.
muito melhor. Mesmo que acabe cravando, feito tampas de garrafa. Sendo pisado ou sentido de cama, para qualquer vagabundo. Joga que não é teu mundo, mas é tão bom pra mim. Deixa meu nome cair no chão. Deixa, é melhor do que tua mão. Deixa o meu nome cair no chão. Deixa, é melhor do que tua mão. Deixa o meu nome cair no chão. Deixa, é melhor do que tua mão. Deixa o meu nome cair no chão. Eita! Pô, mas que trio, hein? É muito bom a combinação de vocês aí. Pronto, está então. Vamos fazer esse disco. Ah, brincadeira.